Sejam bem-vindos a mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e essas são as coisas que a gente vai comentar. Não dá para falar, essas são as notícias. Essa aqui é de ontem, por exemplo. Olha só o que tá passando São Paulo, né? Eu vi inclusive as explicações aí do caso do Igor Gomes, que sai do São Paulo, recebe 11 transferências de um dirigente do São Paulo entre novembro de 23 e maio de 25. E ele já estava no Atlético Mineiro. As justificativas são as mais normais, né? E aí, Douglas, citei você inclusive hoje num vídeo, Douglas. Você vai saber em breve aí, tá? Em breve eu te conto aí. Obrigado quem tá chegando aí. Só pedir para vocês aí comentarem sobre o conteúdo que vocês vão achar aí, tá? Então, galera, eu não fiz aqui a abertura, mas são 4 assuntos aí pra gente comentar. Primeiro, tá, rapaziada? Essa situação que tá ocorrendo no São Paulo. O Rafinha deu declaração hoje, o Crespo desencorajou o torcedor, torcedor de São Paulo, falando que eles vão fazer só 45 pontos, aí o Rafinha discordou, aí o presidente atual lá falou que o São Paulo não é incaível e tal, que não combina cair com o São Paulo. Agora, essa situação que a gente tá vendo aqui de perto, cara, não dá pra trazer isso aqui pro Palmeiras, né? Pelo menos a gente não tem visto coisas que a gente possa comentar nesse sentido dentro do clube, mas é uma situação que tem ficado cada vez mais recorrente nos clubes de futebol, essa situação de presidente sendo retirado do cargo, assuntos bem mal explicados, né? Então eu só tô trazendo isso aqui para vocês, que uma equipe que se coloca como soberana, uma torcida do São Paulo, que eu acho que falta embasamento técnico mesmo, é a minha opinião. É muito desabafo para pouco embasamento técnico. Tem acontecido coisas no nosso rival que serve sim pra gente ficar de olho, pra gente se assustar, como esse negócio do terceiro mandato. O terceiro mandato não vai ser positivo para clube nenhum, como não foi pro São Paulo, como não vai ser pro Palmeiras. E eu tô trazendo esse caso aqui do Igor Gomes pra gente ver a credibilidade que tá os times de futebol. Claro, ele justificou, mas não é só pelo caso do Igor Gomes. É pelas questões que a gente abordou com o Barolo lá, dos camarotes, do terceiro mandato. Né? Quando a gente vê uma galera se apossar do clube e querer ser dono de um clube de futebol, quando ele não tem dono, só pode dar M, né? Só pode dar M. Eu acho que todos vocês acordaram hoje com uma notícia meio loucura, né? Que é essa daqui, ó. Daverson anunciado pela LDU, velho. Deixa o Fortaleza. Daverson ex-Palmeiras acaba de ser anunciado pela LDU. Cara, contratação diferente da LDU, claro. A gente enfrentou a LDU, viu ali. Não sei nem se tá com o técnico lá ainda, né? O técnico brasileiro, até me fugiu o nome dele. Esqueci o nome dele. Thiago Nunes. Thiago Nunes, é isso? Thiago Nunes. Mas, cara, essa daqui me pegou de surpresa, cara. Essa aqui me pegou de surpresa. O Daverson indo jogar na LDU. Essa movimentou o mercado da bola nacional barra sul-americano aí, né? Barra internacional, por que não? E vou te falar que isso aqui me pegou de surpresa. Eu não imaginava o Daverson indo pra LDU nesse ponto que ele tá de carreira, né? Então, aí tá a notícia da ESPN. Daverson anunciado pela LDU após deixar o Fortaleza. Tem um anúncio, mas tem uma música de fundo, não dá pra gente mostrar aqui, tá? E acredito que vai chegar lá pra ser titular absoluto. E sim, ó, ele vai ser dirigido pelo Thiago Nunes e com certeza tem uma influência direta na contratação, até por ser aí um treinador que conhece futebol brasileiro. O Daverson foi vestir a camisa da LDU, que tomou essa virada espetacular do Palmeiras na última Libertadores, né? Rapaziada, esse aqui é o ponto principal do vídeo e temos mais essa notícia aqui também. Muita gente gerando um hate ali na forma como o Palmeiras colocou aqui. Ele fica... O meio-campista Larson, daqui a pouco a gente fala disso. Vamos aqui ao amigo Tony Vegas para comentarmos a respeito do Palmeiras Mil Grau, que tem recebido umas críticas aí no Twitter, principalmente a respeito dessa publicação aqui. E a gente vai dar uma lida nessa publicação, tá? Sempre bom expor os inimigos do Palmeiras aqui, segundo o Tony Vegas, tá? Eu não curto muito essa ideia da gente ficar dentro da torcida, determinando o que é amigo, o que é inimigo, quem é palmeirense de verdade, quem não é palmeirense de verdade. Há uma galera que adora fazer esse negócio aqui. Eu não me sinto muito à vontade. Então vou pegar a crítica, vou falar o que eu acho sobre a crítica e comentar a respeito dessa publicação aqui sobre o Everton, tá?
Essa publicação, é assim, a gente tem que tomar muito cuidado, isso já aconteceu comigo, né? O Everton foi mal. Aí pegaram essa publicação do Palmeiras Mil Grau e começaram a potencializar dentro lá do X e outras redes também. Falando que, olha só o que a maior página do Palmeiras alternativa estava falando do Everton, tá? O Everton vai sair do Palmeiras? Isso aqui provavelmente foi antes, né? Interrogação. A resposta foi a seguinte: tem sondagem do Grêmio, mas por mim fica. Ou seja, eles pegaram o que era notícia e transformaram na opinião, coisa que a gente faz todos os dias aqui, tá? Eles complementam o seguinte: é um cara muito importante, Carlos Miguel não passa 100% de confiança, precisa aprimorar o jogo com os pés e saída do gol. Esse é o ponto que me pega um pouco. Então, para o Carlos Miguel ser titular, ele precisa aprimorar o que o Everton nunca foi bom? O Everton nunca foi bom em saída com os pés. E tudo bem, saída de jogo com as mãos, reposição, ele fazia bem. Não vou falar que não. Mas o Carlos Miguel não passa confiança. O que ele precisa fazer mais para ele passar confiança? E aqui, ó, tem que ficar. Na real, não tem nem que negociar. É a opinião dos caras, velho. Então, assim, a gente determinar quem... Eu discordo muito disso aqui. O Everton, pra mim, tava fazendo hora extra há tempos, como o Veiga está fazendo hora extra há tempos. E o Gustavo Gomes, ele flerta com a hora extra, mas hora joga bem. Hora eu acho que é problema do técnico que não guarda a posição dele. Hora eu acho uma coisa, hora eu acho outra, né? Mas ainda pra mim tem alguma vida útil o Gomes. Mas, rapaziada, isso aqui é a opinião dos caras, entendeu? Todos nós, como torcedores, a gente tem o direito de gostar mais de alguns atletas e gostar menos de outros, cara. Ninguém pode tirar esse direito nem de mim, e eu também preservo esse direito aí do Palmeiras Mil Grau. A questão que fica pra gente pensar é: existe um mercado de atenção dentro do Palmeiras hoje que é a gente trazer a torcida como uma torcida inimiga, uma parte da torcida não sabe torcer, uma parte da torcida ela não pensa no melhor pro clube, e a gente tá tirando, no meu ponto de vista, a originalidade do pensamento de cada um. Eu preservo eles acharem o Everton ótimo e eu quero achar ele uma bosta. Posso? Então é assim que eu penso. Eu acho esse goleiro... Eu sempre achei uma loucura a comparação com o Marcos. Sempre. Porém, o cara vem, ganha uma Libertadores, ganha outra Libertadores, ganha brasileiro, ganha... Isso, os títulos vão validando e vão criando em volta de um bom goleiro um monstro. Como em volta de um bom meia como o Veiga, que se criou uma espécie de Alex. É isso que a gente tem que pensar. Calma. O que levou o Palmeiras aos títulos? Um coletivo forte, não foi o Everton. O Everton é uma engrenagemzinha, uma pecinha dessa engrenagem que funcionou muito bem. O problema é que a gente adoeceu com comparações do tipo Rony é melhor do que Paulo Nunes? Nunca! Nunca na vida dele vai ser e nunca foi. Rony é melhor do que o Euler? Nunca foi. Só que o Rony ganhou mais títulos que esses caras. E aí, em algum momento, começou a validar. E a mesma coisa serve pro senhor treinador Abel Ferreira. Ele é melhor que o Felipão? Nunca! Mas nunca que ele vai ser melhor que o Felipão. Hoje não. Num futuro, se ele ganhar uma Copa por uma seleção, se ele ficar na profissão por 3 décadas, pode ser. Na história do clube ele é o mais vitorioso? É o melhor? Não. Na minha opinião. Então a gente precisa... Aí por isso eu sou inimigo do Palmeiras. A gente precisa preservar a opinião das pessoas, cara, e debater ela no limite. É isso que eu defendo. Agora, ao Tony Vegas... Pô, chega a ser engraçado, Tony. Tu vestir a presepada da camisa do Flamengo e querer falar quem é amigo e quem é inimigo, cara. O Tony Vegas, eu posso estar maluco. Ou fizeram alguma montagem aqui com ele, tá? Ou eu vi foto dele com a camisa do Flamengo. Olha isso aqui, ô Tony Vegas. Ô, pô, Tony Vegas, na moralzinha, meu irmão. Gosto de você pra caramba, mas a gente precisa levar o debate. Cara, veste a do Vasco, brother. O palmeirense vestir a camisa do Flamengo e tá querendo falar que o Palmeiras Mil Grau é inimigo, meu irmão. Então, assim, é essa parada que a gente precisa começar a trocar ideia. Tá ligado? É tudo pelo like, é tudo pelo lacre, é tudo pela... Meu irmão, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. O pessoal brincava com ele, a questão de ser flamenguista. O cara vai lá, pela brincadeira, sei lá por quê. Porque ele comenta aqui, ó.
Vira flamenguista logo, eu quando o Paquetá chegar. Então assim, cara, é isso que tá... É um fenômeno que tem acontecido na nossa torcida. De tipo, o desrespeito da minha opinião como torcedor. Logo, você não é palmeirense, Fernando. Você é flamenguista, corintiano. Não, eu não sou corintiano. Não sou flamenguista. Sou palmeirense. Tenho minhas opiniões sobre o Palmeiras. Quero que elas sejam respeitadas. Mas a partir do momento que eu botar uma camisa aqui do Flamengo, vocês podem me chamar de flamenguista, mano. Entendeu? Eu tenho a camisa do Vasco. Eu evito ao máximo usar ela aqui em live. Mas já usei. Até porque eu fico pensando, mano. Tô aqui na rua um dia. Gosto muito do Vasco. Se amanhã não vai acontecer, mas o Palmeiras parasse de existir, eu ia ser Vasco, velho. Só que eu não sou Vasco. Eu gosto. Tem todo um motivo. Edmundo, Romário, Juninho Pernambucano. A gente tem ali Felipe, que jogaram no Palmeiras, que jogaram no Vasco, ou que poderiam ter jogado no Palmeiras e que me faz ter um carinho pelo Vasco. E não tem nada a ver com esse negócio da torcida Palmeiras e Vasco. Nada a ver com isso, cara. Nada a ver com isso. É uma coisa de moleque. Eu gosto do clube gratuitamente, porque o clube tá no que tá e eu falo que eu gosto. Eu realmente gosto do Vasco. Eu realmente gosto. Na época que eu tinha loja de suplemento, eu tinha uma camisa do Vasco que eu usava direto, velho. Adoro o Vasco. Eu adoro gratuitamente. Agora, antes da gente comentar sobre o Larson, você, assim, pessoal, eu concordo com tudo que é postado por mídias alternativas, para não citar só o Palmeiras Mil Grau. Eu não concordo, mas eu preservo que os caras gostam do Everton. Deixa gostar, mano. Qual o problema? Eu até prefiro a ideia de gostar do Everton do que não gostar do cara. Porque enquanto ele teve aqui com a camisa do Palmeiras, ele não foi um atleta que trouxe problema pro clube. Ele não foi um atleta que se meteu em confusão. Então, isso precisa ser valorizado, o profissionalismo. Agora, só não vem me falar que ele é melhor que o Marcos. Só não vem me falar que o Carlos Miguel não tá pronto. Até pro Carlos Miguel estar pronto, ele tem que jogar. Agora, num planejamento ideal, vamos discutir um pouco além. Era o Everton reserva hoje. Mas cadê que ele quis ficar na reserva? Ele não quis ficar na reserva. Ele não quis. Então, eu posso pegar o Everton e trazer o debate do Dudu a hora que eu quiser. Porque ele não quis ficar. Eu queria muito o Everton no Palmeiras, mas ele não quis ficar na reserva, ele não quis brigar pela posição aqui. Isso também tem que ser colocado de forma contundente. Contundente. Ele não quis ficar na reserva. Assim como o Dudu não aceitava ser substituído. E foi julgado aqui. Então, assim, por que as pessoas, depois que o Everton saiu, não trouxeram isso à tona? Porque o Dudu não vale mais a pena comentar, já foi, né? Mas eu quero comentar. Porque tem total a ver. O Dudu não aceitava ser tanto substituído para jogador ruim. Começou a ficar com uma indisposição. Esse é o fato. O Dudu não concordava com a posição que ele atuava. Foi gerando uma série de indisposições. Até que acontece a busca do Dudu por um novo lugar. O Everton fez a mesma coisa e não foi julgado. Isso me incomoda muito na nossa torcida. Porque dentro dessa divisão se traz ali, ou se cria, os grandes heróis e os grandes vilões ou vilão, né? O vilão e o herói. O Dudu não é vilão. O Dudu é herói aqui na nossa história. O Dudu é ídolo também. O Dudu, assim como o Zé Rafael ganhou placa de reconhecimento, o Dudu também tem que ganhar. E tem que pressionar essa presidente por isso. Tem que pressionar essa presidente por isso. Porque ela não é dona do Palmeiras. Do mesmo jeito que o Zé Rafael recebeu reconhecimento da mão dela, o Dudu também tinha que merecer, porque os problemas dos dois é dos dois. O clube é maior que os dois. O Dudu está na história do clube. A Leila Pereira está de uma outra forma na história do clube. Mas precisa ser preservado os nossos ídolos. Um cara não pode sair como super ídolo e um cara sair como vilão. Isso não existe. E num clube como o Palmeiras, pela entrega do Dudu, o Rony não pode ser o que é reconhecimento de diretoria de clube e o Dudu não ter. Desculpa, não existe. É a minha opinião. Não é o fato de eu gostar mais do Dudu, é porque isso não existe. Isso não existe. O Dudu é atleta símbolo do reconhecimento do Palmeiras e de toda a reviravolta junto com o Zé Roberto e o Praz. Esses caras são atletas símbolos do Palmeiras. E eles precisam ser preservados. Então eu vou aproveitar esse negócio que está acontecendo com o Palmeiras Mil Grau aqui para chamar isso a atenção do torcedor palmeirense. E não adianta você me falar, o Fernando ama o Dudu. Gosto mesmo, nunca escondi. Gosto do Dudu mesmo.
Gosto e precisa ser, sim, respeitado na nossa história, porque é um atleta símbolo da nossa virada de página. Fernando Praz. Vou citar 4 que eu considero símbolo. Fernando Praz, o Dudu, o Zé Roberto e o Jailson. Quando pegou o gol do Palmeiras, representou demais. São 4 caras que tem que ter o nosso reconhecimento. Não é que o Everton não tenha que ter, tem que ter também. Só que a gente não pode permitir que no nosso clube que tenha alguém se achando dono e apagando a história de quem quiser apagar. Não pode. Isso não pode acontecer. E eu aproveito esse episódio do Everton para chamar essa atenção para o debate. Quero ver muita opinião de vocês. Quero muito ver a opinião de vocês. Se em algum momento na saída do Everton você não pensou no Dudu. Quero muito saber. E por que as nossas páginas não postaram? Com medo dessa divisão da torcida. Tá aqui, ó. Eu não tenho medo de divisão nenhuma. Eu sempre vou falar o que eu acho, qual que é a minha opinião e o que eu penso. Eu não tenho medo dessa divisão besta que a torcida tem hoje. Eu não tenho medo nenhuma disso. Nenhum disso. Nenhum. Tenho medo nenhum de comentário falando do que acha sobre mim. Zero. Zero problema, tá? A questão do Larsson aqui é o seguinte. Nessa ânsia de contratação, o Palmeiras posta a permanência do Larsson, que tá certo, tá? Tem que preservar. O contrato longo é padrão. Então quem sou eu para falar alguma coisa? O Palmeiras se protege, um jogador que pode evoluir aqui. Está no seu começo de precificação, não dá para comentar muita coisa, mas o que eu posso falar é que não é solução para nada. Não é solução para nada, não tenho medo desse vídeo envelhecer mal, porque de fato em janeiro para fevereiro de 2026 ele não é solução para nada. Agora, eu não entendo as críticas, porque o Palmeiras precisa renovar contratos e firmar acordo com esses moleques de base e determinar risco. Então, assim, não consigo entender as críticas também, tá? A questão do Larsson, o clube vem aqui, coloca ele fica. Acho que em momento nenhum ficou perto dele sair, no meu ponto de vista. Mas assim, cara, é parte do jogo, cara. É parte do jogo da tensão, é parte de como funciona aí as publicações do clube. Queira ou não queira, é parte desse debate que a gente tem, ó. Tipo, tá, joga muito, e agora? Cadê reforço, entendeu? Por quê? Porque o torcedor não enxerga necessariamente que o Larsson é um reforço. Eu acho que ele ele pode ser um reforço, mas não pode cair nas costas dele a obrigação de tornar o Palmeiras mais forte. Esse é o problema. Para Larsson, para Pacheco, para qualquer atleta que tem ali, acho que o Alan já está mais próximo de assumir esse protagonismo. Mas tem moleque que ainda não dá para jogar nas costas dele e resolver um problema que tem no elenco profissional e num elenco experiente. Ele não pode ser o 5 que tá faltando, tá aqui, ó. Isso aqui que a gente chama de planejamento. Desculpa. Pode dar certo? Pode dar certo, sim. Mas é o ideal para esse time do Palmeiras que perdeu ano passado por falta de experiência? Não. Não é o ideal. O Palmeiras precisa e carece de experiência para alguns setores e um desses setores é o meio-campo. Tá? Então o Palmeiras fechou com o Larsson, legal. Tem o Pacheco, legal. Tem o Evangelista, meio legal, vamos dizer assim. Tem o Marlon, legal. Mas tá faltando ajuste aí. Tá faltando ajuste. Então a gente tem que pensar na temporada a partir de agora, Atlético Mineiro. Agora sim, a gente começa o Campeonato Brasileiro, junto com o Campeonato Paulista. Temos um clássico contra o nosso maior rival, contra o Corinthians, fora de casa. E aí sim a gente começa a enxergar melhor como que tá o Palmeiras, o que falta para o Palmeiras. E de fato a temporada passa a pegar de fevereiro para frente. Então isso é o que eu acho do Larsson. Até desculpa novamente, tá, pessoal, não ter colocado uma abertura aqui no vídeo. Mas estou ao vivo aí na roxinha, conversando aqui com o pessoal. E esse vídeo vai para você exclusivo no InstaVerde TV. Deixa o seu like, comenta o que você acha aqui embaixo. Um abraço para vocês, tamo junto, até a próxima e valeu.